Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Eu sou Dalila Wachelke Morgenstern, casada, viúva do Dr. Algacir Morgenstern, que fomos muito amigos da família Tabor da França. O Dr. Heitor Stockler eu conheci em 1967, na Academia Paranaense de Letras, quando eu tocava lá valsas do Bento Mussurunga, que ele gostava muito e era muito amigo do maestro Bento Mussurunga. E ele me doou várias obras dele, me deu inclusive o discurso que ele pronunciou na posse do Bento Mussurunga na Academia, que era uma apresentação do maestro. Eu conheci também, depois eu conheci a Marita no final dos anos 40, 50, começo de 50, a doutora Marita. E a Marita e eu tocávamos juntas no Centro Paranaense Feminino de Cultura. Ela participava, eram uns serões de música, umas tardes musicais, em que ela tocava e cantava as suas músicas, e eu também tocava as minhas músicas. Depois, durante esses anos todos, fomos nos encontrando nessas entidades todas culturais. Ela participou da Academia Feminina de Letras do Paraná, e quando eu tomei posse na Academia Feminina de Letras, ela fez questão de estar presente. Eu tenho até fotografia dela. E assim foi, ela sempre me prestigiou muito. Quando eu lancei meu CD Curitiba em Valsas, a Marita foi a quem mais adquiriu os CDs. Ela ficou tão entusiasmada, gostou tanto, que ela ofereceu para todo mundo que ela conhecia, para os parentes todos. Bom, sobre a casa aqui, então, com essa convivência com a Marita, ela nos convidava sempre para almoçar às quintas-feiras. Éramos constantes aqui, porque eu sempre gostava de ser convidada. E ela não fazia cerimônia, ela me convidava quase todas as quintas-feiras, onde depois disso a gente tocava piano, e ela gostava muito de ouvir. E depois os aniversários da Marita nessa casa, era dia 1º de julho de todo ano, era um dia certo para estar aqui presente, porque vinha mais de 100 pessoas. Começava de manhã e terminava não sei que horas da noite, porque sempre vinha muita gente. Essa casa era uma casa aberta para a cultura. Ela fazia discursos no almoço, quintas-feiras, ela levantava, até o fim da vida dela, ela levantava e apresentava as pessoas importantes, assim, culturalmente importantes, que ela convidava e pedia para falarem. E ela falava, mas ela falava de uma maneira entusiasmada. Ela tinha um dom da palavra, porque ela falava, ela era pequenininha, miudinha, loirinha, aqueles olhos azuis, e ela falava assim com uma força. Ela era uma beleza ouvir a Marita falar. Isso são as coisas que eu mais me lembro. Tem mais alguma coisa que eu posso? O que eu mais me lembro foi de ver a Marita falando e contando. E ela não deixava ninguém falar mal de ninguém.
ela não deixava, se falassem mal, ela ficava zangada. Ela não deixava ninguém falar mal, ela só falava bem. Ela era religiosa. Tudo ela dizia, a gente se queixava para ela de alguma coisa, ela dizia, confia na providência divina. Era esse o conselho dela. Para todas as pessoas. Obrigada. Eu sou Brasília Maria, primeira neta do Heitor Stockler. Como minha mãe, Ariane, e quase todos os irmãos dela, eu também nasci nesta casa. Aqui percebo hoje que vivíamos num mundo singular. Na família era tudo comemorado com poesia, verso ou trovas. Nascimento, noivado, casamento, aniversários, primeira comunhão, crisma, tudo era motivo para as mais lindas poesias. Caiu o primeiro dente, tem poesia. Ganhou o álbum de recordações, tem poesias. Na primeira página tem poesia do vovô. E o nosso querido tio Apolo deu seguimento nessa bela tradição. Ele era o primeiro convidado para todas as festas que fazíamos de nossos filhos, das crianças. Tudo o tio Apolo era o primeiro convidado. E já no ato recebia o pedido: por favor, não esqueça da poesia. Então, agora vou ler a poesia que o meu avô Heitor Stockler fez para mim quando eu nasci. Ela é muito bonita e marca o tempo que, até o nascimento do bebê, a grande pergunta era: será ele ou será ela? Quando assomou nos claros do nascente, ruflando as asas níveas de promessa, a cegonha augural de todos os casais, no lar em alvoroço se inquiriu: será ele ou será ela? Porém, depressa tudo se aclarou. Alviçareira, a cegonha trouxera, envolta em luz, em bênçãos e alegrias, a dádiva do céu, minha primeira neta, a Brasília Maria. Bom, eu sou João Carlos Toneto Pinto. Eu sou também conhecido como Jota, meu apelido é Jota. É um apelido que me acompanhou a vida inteira. E sou marido da Brasília Maria de Souza Pinto. Então está fazendo este ano 50 anos que eu conheci a Brasilinha, que começamos a namorar e casamos. Temos 45 anos de casado. E faz 50 anos, por coincidência, que eu adentrei, este ano, que eu adentrei pela primeira vez nessa casa. Minha família vinha do Rio Grande, meu pai, minha mãe, e um tio e uma tia. Então, quando a família nossa era toda reunida, dava 8. Meu pai, mãe, 2 tios e 2 filhos e 2 sobrinhos. Então, Natal, Ano Novo, qualquer coisa, eram 8. Quando eu comecei a namorar a Brasilinha, passado alguns meses, me convidaram para vir aqui. E já foi uma surpresa grande, não só o tamanho da casa, como o tamanho da mesa da recepção do almoço, em que nunca tinha menos que 30 pessoas. A família, tios e primos e avós já davam uns 28, mais ou menos. Então você imagina a surpresa minha, né, de conhecer uma família grande, porque a gente é uma família pequena, um núcleo pequeno vindo do Rio Grande do Sul. Tem muito mais parentes lá. Bom, e tem algumas coisas curiosas, porque todo mundo, o que chamava a atenção dessa família é que todo mundo se prestigiava, se abraçava, se cumprimentava. Era um núcleo de alegria, de amizade e de prestígio, sempre foi. Então eu, assim, me tinha como uma pessoa tímida, né? Vim meio tímido, meio envergonhado. E sempre que tinha um evento, todo mundo tinha que falar. Chamavam lá na frente e falavam. E de repente também me chamaram. Não, o senhor João Carlos, vai lá na frente e fala alguma coisa.
Se fosse do aniversariante, alguma coisa pelo aniversariante. Se fosse o Natal, alguma coisa pelo Natal. Qualquer que fosse o motivo, tinha que ir lá falar. E a gente nunca tinha falado em público, não dizia nada. Então, você imagina o medo da primeira ou segunda vez. Mas o fato é que isso pegou, e pegou tão forte que eu acabei sendo palestrante e professor grande parte da minha vida, aí, não só como consultor, mas como um professor, como diretor de empresa, e dava muita palestra. Então, muito me ajudou. E foi a família que eu tive aqui no Paraná. Depois, minha irmã foi morar em Fortaleza, mamãe faleceu, e eles adotaram também meu pai, junto comigo, adotaram e traziam sempre, quase todo domingo, vinha meu pai almoçar aqui, sábado, domingo, vinha junto comigo, com a Brasilinha, vinha o pai almoçar aqui. E o curioso, meu pai tinha feito uma cirurgia de estômago, então tinha dificuldade de comer em casa, era todo preocupado com a comida, tudo fazia mal. Quando ele entrava aqui e via aquelas 30 pessoas comendo, ele ficava numa alegria e esquecia, nunca fez mal nada que ele comeu aqui, comia 1, 2 pratos na maior alegria e gostava muito de vir aqui. Então, esta foi a minha família, fora a minha família de origem, essa foi a família que eu convivi e convivo até hoje. Então, eu tenho muito prazer, né, de estar aqui, fico muito alegre de dar esse depoimento, porque é uma coisa muito significativa para mim, é uma coisa muito forte no meu sentimento de pertencer, através da Brasilinha, de ter sido adotado por essa família e conviver com eles até hoje. Muito obrigado. Meu nome é Raquel Ataíde, eu sou filha de Pretestato e da Alvina Ataíde, Taborda Ataíde, existe um parentesco que, quando os anos passam, há uma separaçãozinha, né? A vida difícil e tal. Mas enquanto a Marita era viva, ela fazia umas reuniões aqui nesta casa toda quinta-feira e sempre convidava, telefonava convidando, e ainda era muito engraçadinha. Ela dizia: você gosta de pastel, você gosta disso, venha que tem, vai encontrar toda a família. E era um prazer vir aqui todas as quintas-feiras. Ela era uma pessoa muito interessante, falante, alegre, positiva, sempre tinha palavras boas para gente, para quem vinha aqui nessa casa. Das memórias dessa casa, eu sei a respeito da minha avó, Maria Didi Taborda Ataíde. O primeiro casamento que teve nesta casa foi da vovó, né? A Maria Didi Taborda Ataíde e Aristides Ataíde. Foi uma festa maravilhosa que todos comentavam na época sobre esse casamento. Na época que meus pais fizeram bodas, ela fez uns versos muito bonitos que eu me propus hoje vir aqui e ler, que eu vou passar a ler. As bodas de Pretestato e da Alvina. Salve, 11 de novembro de 1987. Abençoadas bodas de ouro do Pretestato e da Alvina, um casal mais que tesouro, em nobre missão divina. Um médico de valor, destaque da sociedade, por enfermos com amor, consagrado na cidade. Ela, sua inspiradora, boa mãe, esposa leal, dos humildes protetora, de bondade sem igual. Aos pobres dão carinho, na creche Santa Bertila, dia a dia no caminho, altruísmo que cintila. Meus primos do coração, gravo aqui minha mensagem, saúdo-os com emoção e rendo pulcra homenagem. Isto foi o que ela fez, um presente maravilhoso para nós, que guardamos até hoje, né, como lembrança dela
e saudosa daqueles tempos que todos eram vivos, que a gente era tão feliz, não é? Mas a vida é assim, né? Ora estamos aqui e de repente já não estamos mais. E é assim, e hoje eu fiquei feliz de ter recebido esse convite para poder participar dessa tertúlia e que tem muitas pessoas da minha família. Isso aí eu acho que é lá pelos anos 90, né? Era por aí, que eu me lembro que minha tia Silvia, ela vinha todas as quintas-feiras na casa da Marita. Tinha almoço para todo esse povo que está aqui, alguns não, porque aí tem muitos dos Ataíde. E o nosso lado vinha muita gente. E eu não podia vir porque eu tinha uma casa de massas, então estava presa no horário de almoço, né? E tinha uma porção de frequentadores aqui. Isso aqui era uma reunião, toda a vida foi, desde o tempo do Império, porque essa casa era a casa do tio João, e o tio João era deputado naquele tempo já, né? E certamente um dos responsáveis pelo desligamento do Paraná de São Paulo, né? A gente tinha muito narizinho metido nisso, sempre tivemos. E do outro lado da família, a minha bisavó Silvia, ela era chefe política do Umbará, sabe? Então, é tudo uma família só, porque eles casavam entre si, né? Então, era primo com prima de segundo grau, como é o caso do tio João Lourenço com a tia Cota, né? Que a tia Cota era irmã de vovô. E a nossa bisavó ficou... O marido do vovô foi assassinado, o vovô Joaquim foi assassinado. E a família, naquele tempo, ficava meio no desamparo. Então, meu avô, que era o mais velho, se sentiu aos 8 anos o chefe da família e ele trabalhava para o avô delas aqui, da casa, o dono da casa aqui, que era uma loja grande, tinha de tudo, né? Acho que eram tecidos finos, que o tio João trabalhava com isso. E eles trabalhavam e iam para casa só uma vez por semana. Tio Tato e o vovô Kingo, e dormiam nos balcões da loja, as crianças. Então, é uma história muito bonita, e o meu avô tinha verdadeira adoração pela irmã, a tia Cota, né? Que ele vinha todos os dias visitá-la, e essa tradição mais ou menos se manteve, porque o meu tio mais velho, o tio Ari, também vinha. E a minha prima mais velha, que hoje deveria ter uns 90 e poucos anos, a Eudeia, ela dizia que aqui era a casa de nós todos. E era mesmo que a gente vinha aqui, a gente brincava no quintal, era aquela fusarca de criançada, né? E há muitos anos atrás, como eu contei lá naquele negócio, nos anos 30, eu acho que quando nasceu o Ildefonso, ele começou a apresentar problemas quando foi desmamado, então tinha uma cabra que era para alimentá-lo. Isso aqui, de repente, começou a ficar muito comercial, né? Não tinham mais aonde estacionar os automóveis, quando começou a passar o expresso, aí toda aquela folia lá de trás, que era a bagunça da gente, era lá atrás, foi transformado em estacionamento, né? Então, são memórias que a gente tem, e aqui continuou a casa de nós todos, porque aqui sempre foi local de festa. E a tradição dos filhos e netos da tia Cota era nunca dizer que não está bem. Podia estar morrendo lá. Se pergunta, e como é que está fulano? Muito bem, tá ótimo. Estava morrendo. Daí morria. Daí todo mundo dizia, ué, mas não estava ótimo. Sabe? Então,
Era muito bom, muito bom, muito bom. Marita gostava de tocar piano, então era cantoria e poesia, né? Então era assim, ela tocando, os outros poetando, como eu pus no vídeo lá, e depois a nossa fadinha de olhos azuis foi embora. Aí a gente ficou órfã, né? E eu não sei se a minha prima falou que aqui a Glicinha tinha um consultório dentário, ela atendia o pessoal nesse aposento. Mas isso aí é assunto da Maria do Carmo, ou da Marisa, não sei qual das duas, eu não sei se elas já conversaram com você. Então, elas vêm conversar. Daí podem tirar esse pedaço, porque é delas. É das Ataíde, que é a nossa tia Benedita, ela, que a gente chamava de tia Didi, né, que é a avó delas todas aí, do Tide, da Maria do Carmo, da Marisa, é a avó delas. Tudo era assim na nossa família, cada 9 com seus 9, você imagina o bando de gente que é. Tanto é que hoje eles pegaram um pouquinho de cada lado, porque senão não dá, né? É gente demais. Então, era isso que eu tinha para dizer, e deve deixar um abraço aqui das minhas primas, que eu acho que elas não foram chamadas, porque senão não tinha como, né? Então, a Estael, a Maria Isabel, a Cecília, agora somos poucas, éramos muitas. Tá? Então, obrigada. Me chamo Aristides Ataíde Neto e sou taborda. Não tenho taborda no meu nome, porque herdei o nome do meu avô, Aristides Ataíde, assim como meu pai foi Aristides Ataíde Júnior, eu sou Aristides Ataíde Neto, tenho um filho chamado Aristides Ataíde Bisneto e um neto chamado Aristides Ataíde Trineto. Então, em razão do nome do avô, eu não trago taborda no meu nome, mas eu sou taborda dos mais ferrenhos e admiro a estrutura familiar que sempre os taborda tiveram. Minha prima Marita, de quem eu gostava muito e tinha um muito bom convívio, discutindo, conversando, trocando ideias sobre os mais diferentes fatos, me é lembrada nesse dia de hoje estando em sua casa. E é uma casa que me traz lembranças porque aos domingos, principalmente, meus pais traziam os filhos aqui para visitar tia Brasília e doutor Heitor. Então, minha infância foi marcada por visitas aqui. Uma casa que sempre chamou a atenção a todos pela imponência que havia. E há 50 anos atrás, eu tenho 74, e há 50 ou 60 anos, 65 anos atrás, não eram tão charmosas e grandiosas as casas da nossa Curitiba, mas a de minha prima Marita era realmente algum lugar que chamava muito a atenção. E todos os Ataíde, todos os taborda Ataíde, vinham aqui estar com este ramo da família. E era alguma coisa muito gostosa, porque, como dizia há pouco, os tabordas sempre tiveram um pé no campo. Todos eles tiveram, ou quase todos eles, uma passagem por atitudes campesinas. E eu também tenho esta atitude campesina, e na ocasião, com os vários primos nessa casa, nós falávamos sobre o campo, sobre os cavalos, sobre as vacas, sobre os arredores de Curitiba e assim por diante. Então, eram assuntos que ficaram marcantes para mim na minha vida com relação a esta casa, desde que era um lugar extremamente agradável, extremamente acolhedor e extremamente simpático. E a gente notava muito carinho, muito amor nesta casa. E a Marita, de um modo especial, que tinha uma ligação muito forte com meu pai, ela é a grande poetisa, ela, em datas especiais, fazia poesias
para aquele que comemorava a data na ocasião. Então, para encerrar esta breve conversa, eu vou dizer uma das poesias de Marita, que foi feita, dedicada à minha mãe nos seus 80 anos. Dizia minha prima Marita: fui no 11 de setembro, data de nascimento, em manhã ensolarada, Nazaré, que era o nome de minha mãe, é mais um membro da família abençoada. Lindos laranjais em flor perfumavam o solar. Dentro era grande esplendor e fora um suave cantar. Ataíde, meu pai, o grande sonho que ela viu realizado. Num lar feliz e risonho, o casal apaixonado. Suplico à Virgem da Luz, nos 80 anos de glória, que este nível que reluz fique nos anais da história. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, eu sou Heitor de França Borges, sou o segundo neto do Heitor Stockler de França em Brasília, né? E eu trouxe aqui escrito, para ficar mais conciso, um pequeno depoimento sobre a minha vivência com a casa, né? Então, estou dizendo aqui que toda família tem uma história. E a memória da família Stockler de França permanece visível pela preservação física da centenária casa aqui da Rua Marechal Floriano. Essa casa presenciou momentos maravilhosos das pessoas que conviveram aqui. Para mim, a casa é mais especial ainda, pois aqui eu nasci. E entre os netos de Brasília e Heitor, nasceram aqui eu e a Brasília Maria, que está aqui também, deve falar sobre isso. E eu passei aqui boa parte da minha infância, correndo no pátio, subindo nas árvores, jogando futebol com os amigos, andando em cima dos muros da vizinhança, desfrutando da companhia amorosa dos avós, que transmitiram valiosos ensinamentos que até hoje guardo no meu coração. E também me recordo das inúmeras festas de Natal, em aniversários, e dos almoços de fim de semana, quando sempre estavam reunidos tios, primos e outros convidados. Porém, o que realmente permanece para as novas gerações são os valores éticos, morais e religiosos, passados no decorrer dos anos pela família. A união, o respeito, a fraternidade e a cumplicidade entre todos é o maior legado que recebemos. E antes de terminar, eu gostaria de dizer a poesia que Heitor Stockler, o avô Heitor, escreveu para mim quando eu nasci. Ele assim fez para todos os netos. Eu tenho a impressão que alguém já deve ter dito alguma, ou vai dizer ainda. Mas ele escreveu para mim o seguinte, quero ver se eu lembro. Uma estrela radiosa apareceu no côncavo do céu, brilhando mais. E dela um raio de luz se desprendeu, iluminando esferas siderais na aurora, na alcova penumbrosa apareceu. E dela se desprendeu, no azul céu, a imagem de Maria. E, enquanto isso, o casal, ofuscado pelo brilho, dava graças a Deus pelo primeiro filho. Alguma coisa não saiu muito bem aí da poesia, mas é mais ou menos essa a história. Meu nome é Mozart Heitor França, sou neto de Heitor Stockler de França e Brasília Taborda Ribas de França, filho de Mozart Taborda, Stockler França e Marilena de Amorim França. Justamente as recordações com relação ao chalé são muito marcantes na nossa vida, especialmente pelo convívio familiar, convívio com os amigos da família e com esse meio cultural, artístico, que girava em torno da família.
Então, era a tradição da família, especialmente por muitos anos, a reunião aos finais de semana dos almoços. Os almoços ocorriam na sala, na varanda, que a gente denominava, e com uma mesa aproximadamente para 30 pessoas. E lá estavam os amigos, os literatos, artistas, musicistas, e logo após o almoço abria uma rodada de declamações, de poesias, de homenagens, de momento de oração. E isso, e também tudo isso, todos esses eventos organizados na época pela Tia Marita, França, e com a participação do meu tio Apolo, Taborda França, que fazia a chamada dos presentes, e meu pai levava um gravador, e que desde os anos 70 aproximadamente, até praticamente meados dos anos 90, esses eventos, essas reuniões eram gravadas. E após a abertura desses encontros no gravador, o tio Apolo ia convidando as pessoas para declamar, para falar sobre poesia, para falar sobre qualquer assunto, sobre uma viagem, sobre isso, sobre aquilo. Então, essa casa foi sede de aniversários, noivados, casamentos, formaturas, natais. Então, mas sempre com essa tradição das festas, da palavra e do incentivo à oratória, que foi muito defendida, muito divulgada pelo meu pai, Mozart, e pelo tio Apolo. Então, após o almoço, depois as pessoas vinham até a sala, a tia Marita ao piano, cantava, outros pianistas participavam, outras pessoas participavam. Então, literatos, e sempre um momento de muita alegria, de muita humanidade, muito amor de família, muita união de família. Então, é muito bom assim poder recordar nesse dia, né, de 2017 esse passado assim de reuniões de família e que alegraram muito o coração de todas as pessoas que frequentaram essa casa, né? Então, para encerrar, eu gostaria de declamar uma poesia do meu avô, Heitor Stockler de França, que é uma poesia das mais conhecidas, pelo menos para os integrantes da família, e que valoriza muito a figura do professor, a figura do mestre. Segue o teu mestre. É extensa a estrada real, é largo este caminho por onde o sol espadana estranha luz, ora senda de flores, ora de espinhos, fungindo em cada ideal uma maciez de arminho. Esta estrada é o caminho de São Tiago, é a via láctea do sonho que tem bala, mas ante o eterno ignoto que é tão vago, que canseiras terás para alcançá-la. Segue o teu mestre que conhece a viagem, ouve-lhe a voz de apóstolo e de amigo. É bem certo que, estando ele contigo, aprenderás melhor toda a paisagem. Verás, através da ciência conhecida, tudo o que a mater natureza encerra. Perfume, luz e som, o céu e a terra, o mundo todo, o ritmo da vida. Muito obrigado. Quis a providência divina que hoje aqui estivéssemos para levantar a taça aos nossos antepassados neste solar, onde já estamos na 6ª geração da família. Na qualidade de bisneta de Maria Catarina e João Lourenço Taborda Ribas, quero brindar a memória da família. Ele provou que tinha vocação para grandes desafios ao construir esta casa. Pode-se imaginar que foi com supremo esforço e rara inteligência que o fez, na década de 1890, com a inauguração deste chalé, estilo suíço-francês, em 1893, superando todas as dificuldades da época, de construção, de mão de obra. E sabe-se que este solar
da Marechal Floriano foi a primeira casa de Curitiba que não teve mão de obra escrava. Portanto, cumpre-me exaltar a figura deste homem ilustre, filho de Paulina e Vasco Taborda Ribas, de tradicional família paranaense e descendente de Baltazar Carrasco dos Reis. João Lourenço casou-se com sua prima Maria Catarina, com a qual teve 9 filhos, sendo eles 2 morreram em criança. E soube valorizar a vida familiar através dos afetos e dos ensinamentos. Como empresário, João Lourenço trabalhou por décadas em seu movimentado estabelecimento situado na rua 15 de Novembro, esquina com a Marechal Floriano, com produtos de importação e exportação. Como político, João Lourenço foi admirável e respeitado. Ocupou elevados cargos eletivos na Assembleia e na Câmara Municipal. De caráter rígido, impôs-se na vida pública, onde prestou relevantes serviços desde o tempo do Brasil Império e deixou assinalado o traço de sua passagem no desenvolvimento urbano e rural de Curitiba. Como juiz de direito, substituto da capital, enobreceu o Congresso como deputado estadual. Como fazendeiro, João Lourenço batizou suas terras com o nome de Tatuquara, e suas experiências resultaram em cruzamentos pecuários de sucesso, tornando-se o primeiro fornecedor de excelentes reprodutores leiteiros do Paraná. Ficou indelevelmente marcado nos mais brilhantes projetos em prol da construção econômica e social do Paraná. Recebeu das mãos do presidente Campos Sales a carta patente de tenente-coronel, comandante do 12º Batalhão de Reserva da Guarda Nacional da comarca da capital do estado do Paraná, em 1891. João Lourenço foi um dos 100 homens, junto com Barão do Cerro Azul, que durante o episódio da ocupação dos federalistas, em Curitiba, bancou em dinheiro a alimentação e as prioridades dos jagunços. Por isso, foi jurado de morte. Faleceu no dia 6 de janeiro de 1926, às 17 horas, e foi velado aqui nesta casa, na sala de visitas deste solar, e seu corpo seguiu para o cemitério São Francisco de Paula, com grande acompanhamento, onde foi sepultado no mausoléu da família. Curitiba ficou muito ressentida com a sua ausência. Deixou saudade. Bom, meu nome é Ceciliano José Enes Neto. Eu sou genro da Ariane, casado com Vânia, que é uma das filhas da Ariane França de Souza, que é a 4ª filha da família Heitor Stock de Brasília. Bom, eu adotei a Marita como minha madrinha, apesar de não ser. Ela é madrinha da Vânia. Eu sempre brinco que eu adotei as 2 madrinhas da Vânia. E como eu faço aniversário no Natal, eu passei mais de 40 natais nessa casa, e todos os natais eu passei a ser parte da família como se ela fosse minha mesmo. Porque quando eu era mais jovem, eu nasci em São Paulo e passava na casa dos meus avós. E tenho 4 filhos, o Guilherme, Cassiano, Cecília e Caetano, e todos aprenderam a falar em público nessa casa. E a característica especial da casa era a expressão das pessoas, né? Tanto é que as crianças, já desde jovem, pediam a palavra, peço a palavra, sobrinhos e todos, né? Então, o relato que eu gostaria de registrar é que a família comemorava muito o Natal como uma festa cristã, e a Marita era, sem dúvida, um carinho em pessoa, né? Isso aí, obrigado. Meu nome é Luciane de França Borges Oliveira Santos. Eu sou neta de Heitor Stockler e de Brasília Taborda Ribas de França.
Hoje estou aqui com muita satisfação. Eu tenho grandes lembranças desse chalé. Eu passei minha vida inteira aqui, porque também morava aqui em frente, no predinho. Depois passamos para outro lugar, mas até a minha infância, até os 6 anos de idade, eu vivi quase sempre aqui, minha avó a me embalar. Então, hoje eu estou fazendo uma reverência à minha avó. Na verdade, minha avó fez parte a vida inteira do meu caminho, porque depois eu estudava também na Belas Artes e ali ia e vinha aqui pertinho, o dia inteiro, a vida inteira. Então, eu fiz uma poesia para ela. Essa poesia é datada de 1972. É o carinho que eu sentia no meu coração. Minha avó. Ah, se não fosse pelo teu amor, ah, se não fosse. Eu não seria, talvez outra no meu lugar. Nesta plenitude da tua vida, inspiras felicidade. Teus netos sentem tua bondade, teu carinho. Que vejo em ti teus olhos, de um azul mais puro que a pintura do céu, de um azul mais brilhante que o da safira, de um azul mais eloquente que o ritmo das águas do mar. Neste teu rosto claro, ele é a expressão terna. Que vejo em ti, já não podes imaginar. Pela primeira vez falo de ti. Estiveste sempre em mim num simples acalanto. Quando pequena, naquela velha rede, cantava para meus sonhos embalar. Quantos anos são passados, quantos? Hoje nada tenho para pedir-te, nem para dar-te, senão uma ternura infinda. Quero que emprestes um pouco do azul dos teus olhos, um pouco deste brilho inigualável, um pouco desta aurora do teu rosto. Para quem? Para uma outra geração, para a continuação deste teu amor. Ah, se não fosse pelo teu amor, ah, se não fosse esse azul dos teus olhos, o céu seria muito azul, as águas do mar revolver-se-iam numa cadência única. A aurora, este nascer de um novo dia, o cantar dos pássaros nas árvores, o orvalho das flores a deslizar suavemente, isso tudo seria perfeição. Mas tu és mais rica que a própria natureza. Por quê? Simplesmente porque a natureza é instável como a canção. Simplesmente porque o céu às vezes é arroxeado, é triste. Simplesmente porque a natureza é instável. Mas tu és mais rica porque os teus olhos são sempre azuis. Porque tu és mais rica porque o sol rebrilha sempre em teu olhar. Porque o orvalho das flores, todo o amanhecer do dia, desliza suavemente o teu rosto. Tu és mais rica porque soubeste amar. Ah, se não fosse teu, por esse teu amor. Ah, se não fosse... É isso, obrigada. Meu nome é Camilo Borges Neto. Eu deveria ser Camilo de França Borges, né? Mas me deram o nome do meu avô paterno, Camilo Borges. Eu sou neto de Heitor Stockler de França e Brasília, da borda da França, por parte da filha, Glicínia. O depoimento que eu posso dar é
que, na verdade, nós nos criamos nessa casa. Se o seu depoimento for em relação ao chalé, eu me conheço por gente aqui dentro do chalé. Nós morávamos, quando eu nasci, nós morávamos praticamente aqui na frente. E a nossa relação com o chalé era diária. Nós víamos todo dia, visitávamos a avó Brasília, todo domingo almoçávamos com ela. E depois, mais tarde, quando eu fiquei mais velho, eu voltava do colégio militar e almoçava todos os dias, durante os 7 anos de colégio militar, almoçava todos os dias com a avó Brasília. E depois, mais tarde, também a minha relação com a família aqui é que eu era quem fazia a parte administrativa do chalé para a tia Marita, depois que ela se aposentou. Então, essa é a minha relação com o chalé. Hoje eu contei uma história, tentando relembrar a história do nosso bisavô, o João Lourenço Taborda Ribas, que foi quem construiu o chalé numa época em que o comércio dele ia muito bem. Na verdade, ele era o maior comerciante aqui da região central de Curitiba e e o comércio dele ia muito bem até a fatídica Revolução Federalista. Quando arrebentou a Revolução Federalista, com a invasão dos maragatos em Curitiba e depois com o retorno dos republicanos para Curitiba, o negócio dele, que era próspero, acabou indo por água abaixo. Ele tinha muitas propriedades porque, na época, ele era não capitalista, porque não se falava muito nisso, mas como ele era um comerciante com muito recurso, com muito capital, os tropeiros pediam dinheiro emprestado para ir ao Rio Grande, comprar as tropas de burro e vender em Sorocaba. E na verdade, o que ele fazia era emprestar o dinheiro e com hipoteca de propriedades, né? Normalmente, os negócios dos tropeiros eram bons, davam muito bem, eles iam, compravam as tropas, vendiam em Sorocaba e voltavam muito capitalizados para Curitiba e pagavam os empréstimos normalmente. Mas algumas vezes isso não acontecia e ele acabava aumentando o seu patrimônio em terras, que não era uma coisa muito boa, porque terra não era recurso, né? Terra era só uma propriedade que servia como base para uma hipoteca, por exemplo. Se precisava dinheiro, colocava a propriedade como hipoteca e conseguia o recurso. E assim ele acabou tendo muita propriedade. Ele era proprietário praticamente de tudo isso que nós conhecemos hoje em Curitiba como cidade industrial, Tatuquara, fazendinha, ordem. Tudo isso era propriedade dele. E foi lá que ele se escondeu quando os maragatos tentaram pegá-lo e depois quando os republicanos do general Everton Quadro também tentaram pegá-lo. Então ele foi perseguido pelos dois lados. Politicamente ele era conservador, ele era do Partido Conservador. Ele e o tio dele, que era primo, que era o coronel Matias Taborda, cujo quadro ainda está ali na sala. Eles eram do Partido Conservador e abandonaram a política quando proclamaram a República, porque se desiludiram com a política e não quiseram, durante muito tempo, acho que até mais ou menos 1910, eles não lidaram mais com política, principalmente porque nesse período ele ficou escondido. Ele ficou escondido para não ser pego. Depois, aí em 22, vamos dizer, diminuiu a perseguição, ele acabou voltando. Mas morar aqui no chalé, mesmo o João Lourenço nunca morou. Ele não morou aqui no chalé. Ele inaugurou
E na inauguração ele já estava escondido lá no Tatuquara. E como ele tinha uma fazenda muito boa, lá, muito conforto, ele acabou não retornando mais aqui para morar no chalé. Quem morava no chalé era a família. E a família era protegida, porque como ele era, por assim dizer, fugitivo, a família era protegida, morando aqui no chalé. A mulher e os filhos eram protegidos pelo Dr. Vítor do Amaral, que morava aqui na frente, e o Dr. Vítor do Amaral era do Partido Republicano, e tinha muita força política, era muito respeitado. O Dr. Vítor não deixava que acontecesse nada com a família. Não é por outro motivo que também existe um quadro do Dr. Vítor do Amaral ali na sala, porque a família sempre teve um preito, né, de gratidão a essa amizade. O Dr. Vítor do Amaral era amigo do João Lourenço desde jovem, porque quando ele veio da Lapa para Curitiba, a pedido do pai do Dr. Vítor do Amaral, que era lapiano, o pai do João Lourenço pediu para ele dar acolhida ao Dr. Vítor do Amaral por ser filho do amigo. E o Dr. Vítor do Amaral ficou morando, enquanto se preparava para fazer os exames no Rio de Janeiro para estudar medicina, ele ficou praticamente um ano morando na loja do vô João Lourenço. Morando na loja do vô João Lourenço, e por isso eles eram muito amigos, porque o vô João Lourenço também não morava aqui, porque não tinha essa casa. Ele tinha a loja e não morava aqui em Curitiba, aqui na cidade, no centro. Ele morava no Barigui, onde ele tinha uma casinha muito bonita no Barigui. E vinha do Barigui para a loja e ficava aqui, às vezes 1, 2 dias, e daí almoçava, jantava e dormia aqui. E o Dr. Vítor do Amaral ficou ali, junto com ele, até ir para o Rio de Janeiro se formar em medicina. Quando voltou, eles continuaram amigos. O Dr. Vítor do Amaral construiu uma casa e, mais tarde, o Dr. Vítor do Amaral vendeu esse terreno para o avô João Lourenço, e ele resolveu construir também, porque ele tinha, vamos dizer, era próspero, né? Ele resolveu construir um chalé aos moldes do chalé do Dr. Vítor. E daí foi mandado fazer o projeto. Me disseram que foi o engenheiro Gottlieb Wieland que fez o projeto e tocou a obra, utilizando a mão de obra de estrangeiros, né, dos italianos que viviam em Curitiba, e alemães. E quando houve a Revolução Federalista, a obra parou para ser retomada logo depois do término da obra da Catedral, com a mesma equipe dos operários, alguns operários que vieram terminar a obra para ele. Então essa é uma história interessante que pouca gente sabe. O mestre de obras, que era mestre da Catedral, que depois foi despedido pelo padre, né, o padre Braga, ele saiu da obra da Catedral e terminou, isso existe, a história dele, foi feito um livro contando a história dele, que ele fez algumas casas de curitibanos aqui nessa região onde ele morava. Né, como era o nome do alemão? Agora me fugiu o nome dele. Mas foi o mesmo mestre de obra que tinha começado a construção da catedral. Meu nome é Eli Marés de Souza Júnior, filho de Eli Marés de Souza e Ariane Maria França de Souza. Ariane, filha do Heitor Stockler de França. E Brasília Maria. Eu vou contar uma coisa assim interessante, que eu considero interessante, que ocorreu durante a minha juventude, né? Que eu passei, na verdade, toda a minha vida. Desde pequeno a gente vinha à casa da minha avó Brasília, do vô Heitor. Sempre foi um local que reunia toda a família. Então, com o falecimento do avô Heitor, em 1975, o tio Apolo e a tia Marita, solteiros, na época,
estavam na casa ainda e eles cuidavam da avó Brasília, que já tinha uma boa idade, né? Uma idade bastante avançada. Todos os domingos, era tradição da casa na época, né? E continuou sendo por muitos anos, até o final, praticamente, até o falecimento dela. Todos os domingos tinha um almoço que reunia toda a família. O almoço vinha convidados também, ele sempre convidava algumas pessoas, os parentes, que a família deles era muito grande, então sempre vinham alguns parentes deles e tal. Certo sábado, o tio Apolo me convidou para comer um camarão feita pela Ana Polaca. Ana Polaca, ela trabalhava, era uma funcionária, trabalhava na casa há muitos anos, antigo. E eu, logicamente, aceitei o convite do tio Apolo, né? Eu devia ter uns 20 anos, o tio Apolo. Então, nesse almoço, veio o tio Apolo, que é o tio Ito, que era irmão que é o tio Ildefonso, né? Que todos chamavam de Ito. E estava aí a tia Marita e a avó Brasília. E a gente almoçou aquele sábado, um camarão delicioso, com uma cervejinha durante o almoço e tal, e a gente se divertiu muito. E no sábado seguinte, o tio Apolo me convidou também, e no outro sábado também, e nós passamos, durante vários anos, fazendo aquilo praticamente uma rotina, que sábado a gente almoçava o camarão que a Ana fazia de uma forma inigualável, assim, era uma delícia o camarão, sempre com uísque de aperitivo e mais algumas coisas. E o almoço, camarão com arroz e uma cerveja, que sempre o tio Apolo tinha aquele hábito de que a cerveja ser uma cerveja descansada, de 6 meses a 1 ano. Então ele ia repondo e sempre a gente tomava aquela cerveja descansada de 1 ano, coisa que é mais deliciosa do mundo. E, por outro lado, todo sábado eu tinha um jogo de futebol. Então, com meus amigos também, que a gente sempre jogava e tal, e aí saía daqui com uma cervejinha, né, e mais um whisky, e não era uma só, às vezes era mais, e ia para o jogo de futebol. Então, era muito engraçado, porque durante o jogo, depois normalizava totalmente, mas eu chegava bastante alegre no jogo. E assim, foram vários anos até o tio Apolo casar. Então, quando o tio Apolo casou, aí até houve um ligeiro assim, problema, porque o tio Apolo, na época, era o homem da casa. Essa casa era uma casa, não que fosse insegura na época, porque eu não tenho conhecimento de ter tido algum problema de segurança, mas ia ficar só a avó Brasília e a tia Marita, e o tio Apolo ia casar, e daí como é que ia ficar? Estava um problema muito sério. Aí eu me propus de dormir aqui, então eu fiquei, né, tinha minha casa, do meu pai e da minha mãe, mas passei, eu acho que vários anos dormindo aqui, até que eu casei. Quando eu casei, aí outro primo veio me substituir, e assim passaram alguns anos até eles darem outras soluções, né? A avó Brasília, a tia Marita, teve outra solução. E, bem, a família grande, né, sempre tem muitas histórias. E, né, e todo dia tem novidades, todo dia acontecem coisas diferentes. E, então, minha mãe, Ariane, me contava uma história que aconteceu com o tio Ito, o irmão dela, né? Que o tio Ito era pequeno, sei lá, devia ter uns 14, era em volta de 1930, mais ou menos. O tio Ito ele ganhou de alguém, porque ele queria, porque ele ganhou uma cobra, mas uma cobra de porte grande, sabe? Então ele cuidava da cobra no quintal ali de fora, ele cuidava da cobra, e assim foi passando, e a cobra, certo, engordando, crescendo mais ainda, tal, até que um dia a cobra sumiu. Aí apareceu no André de Barros, a 1 quadra daqui. A vizinhança estava em pânico, preocupada, aquela confusão. Aí veio o corpo de bombeiro, né, para resolver, para tomar uma atitude, solucionar o problema. E estava aquela confusão.
Aí daqui a pouco o tio Ito apareceu e pegou a cobra e levou embora. Trouxe de volta para casa. E assim a gente tem, na vida, a gente tem muitas histórias, né? Se eu for ficar contando fatos aqui, essa é uma história que eu achei interessante, assim, porque eu sempre achei uma coisa muito, assim, né, diferente do que a gente está acostumado, né? Bom, meu nome é Caetano Souza Enes, tenho 29 anos. Eu frequentei muito a casa aqui durante toda a minha vida, né? Agora, com o SESI eu vim menos vezes, mas eu vim algumas vezes aqui ainda. Sempre a casa sempre esteve de porta aberta, a gente sempre que estava por perto passava aqui, estava a pé passava aqui, vinha visitar a tia, vinha almoçar, vinha jantar, vinha tomar café da tarde, fazia tudo. Desde criança, assim, a casa sempre foi muito cheia da família. A família sempre esteve muito presente aqui. Todo dia tinha almoço. A gente, pelo menos para, no mínimo, 10, 15 pessoas almoçava aqui todos os dias. Sempre estava lá a tia Marita, a tia Glicínia, tio Apolo, os primos da geração acima da minha, né, que são os primos da minha mãe, da Vânia, e sempre foi muito presente nesse sentido para mim. Além disso, todas as festas de Natal, de aniversário, muitas ocorriam aqui, então a gente se misturava, interagia com os primos, brincava no quintal, corria no corredor, fazia muita bagunça aqui dentro. Parecia que a casa ia cair, né? Que tremia tudo, né? E a gente viveu bastante assim, né? Hoje, claro que com o passar do tempo, né, e com a morte da tia Marita, o pessoal passou a se reunir menos, mas ainda assim tenta manter algum tipo de união assim de outra forma. Então, se fosse para simplificar o que significa casa significa união. Meu nome é Evelyn, eu sou casada com Caetano Souza Enes, que é o bisneto, sobrinho da tia Marita. E eu entrei para a família há mais ou menos 5 anos, nós nos casamos em 2015. E eu ouço muito falar da tia Marita, muitos relatos, essa família que me acolheu com tanto amor, uma família maravilhosa, cheia de talentos, envolvidas com as artes, todos os sobrinhos, netos, filhos, primos, muitos artistas na família, cantores, trovadores, poetas, e eu me animei e fiz uma pequena trova em homenagem à família. Grande tesouro que eu tenho é minha bela família. Retribuo com empenho, com amor e com vigília. Família maravilhosa, que me acolheu com carinho. Tia Marita bondosa, que eu não cruzei o seu caminho. Só por ouvir falar dela, já lhe tenho muita estima. Seu orgulho reverbera, a família sempre acima. Tios, tias, também primos, todos eles bem queridos. Cada dia descobrimos nas artes novo prodígio. Neste verso me despeço, ofertando o amor que sinto. Aos presentes meu apreço, é sincero, eu nunca minto. Infelizmente, quando eu entrei para a família, a tia Marita já havia falecido, mas eu sinto como se a conhecesse. Obrigada. Eu sou João Shed Neto, eu sou da geração dos sobrinhos netos, e chalé significava para mim festa em família. Em especial é a casa da tia Marita, que a gente sempre vinha e reunia. E as saudades que bate em mim, a maior lembrança que eu tenho, já tia Marita já com uma idade já mais avançada, daí eu vinha com ela aqui à noite, tomar café e ficava com ela conversando, e daí na hora dela dormir eu acompanhava ela, colocava ela na cama, ligava um som baixo com a música Se Essa Rua Fosse Minha, eu mandava ladrilhar e embalava o sono para ela entrar nos sonhos que ela sempre tinha, os ideais que ela sempre falava.
Então, colocava ela para dormir, e isso era uma coisa que eu me sentia um privilegiado por estar do lado dela nesses últimos momentos que ela teve com a gente. Obrigado. Eu me chamo André Borges Oliveira Santos, sou filho de Luciane. Creio que a segunda filha da avó Glicínia. A avó Glicínia era a irmã da tia Maria Aparecida, da tia Marita. Certo? Então eu sou bisneto do Heitor Stockler e sou tataraneto do João Lourenço, que construiu esse patrimônio. Eu não nasci nessa casa, de fato. Eu vim 3 dias depois de nascer aqui. Mas, em não tendo nascido fisicamente aqui, eu nasci de espírito. Certamente eu nasci de espírito aqui. Tudo que eu aprendi, por um bom tempo na minha vida, eu aprendi aqui. Com todas as grandes pessoas que andavam por aqui. Aqui foi o lugar em que eu consegui subir nos ombros dos gigantes, para enxergar mais longe. A última pessoa, né, que cuidou dessa casa, a última guardiã desse castelo aqui, foi minha tia Marita. E todos devem ter falado isso, que ela é uma das pessoas mais doces que já existiram na Terra. Mas eu tenho uma lembrança especial que me traz água nos olhos. Eu ficava aqui muito tempo, passei muito tempo da minha vida aqui, certo? Acho que eu passei, pelo menos, da minha vida inteira, eu certamente passei não menos do que 10 anos aqui. Plantado nessa casa, a tarde inteira, explorando a biblioteca, subindo proibidamente no sótão, fugindo daqui para ir na Tiradentes, para ir na Carlos Gomes, caminhar. E numa dessas minhas fugidas, eu escapei pelo portão, pela porta do lado, e eu achei que eu tinha saído indetectado. Mas é uma mentira. A empregada havia visto, e eu pensei, eu vi que ela viu. Pensei, aí, compliquei-me. E agora como é que eu vou solucionar? Andei um pouco, andei ali pela Carlos Gomes e falei com um pipoqueiro que, ao longo do tempo, se tornou meu amigo, que eu alimentava as pombas ali na praça. Perguntei para ele, olha, cara, preciso te fazer uma pergunta. Eu acho que minha tia, ela tá braba comigo, cara. Como é que eu faço para adoçar o coração da fera? Porque ela vai estar brava. Ele olhou bem na minha cara e falou, cara, pega uma flor, leva uma flor para ela. Eu tinha contado essa história lá na sala também. Peguei ali fora uma florzinha para ilustrar esse ponto. Peguei a flor, né, na praça e trouxe para cá. Eu imaginei que a tia fosse tamarara. Só que, quando eu cheguei, ela estava primeiro muito mais preocupada do que brava. E ela deu uma ralhadinha comigo. Ela falou, André, por que você sai desse jeito? Você não pode sair andando por aí, você é muito criança. Eu falei, acho que foi assim a minha mentira branca mais cretina que eu já fiz para minha tia, mas serve para mostrar quão boa ela era. Eu falei, tia, eu fui ali na praça pegar uma flor para a senhora. E aí, entreguei a flor para ela. Ela sabia que aquilo era mentira, era balela, é óbvio. E ela olhou bem para mim, fez um agrado na minha cabeça e falou, tá bom. E foi só, uma coisa tão simples. Não imaginei que ela fosse ficar tão brava. Não, ela só cuidou de mim e me acolheu. E a tia era cheia disso. E essa família, todos os grandes que por aqui passaram não foram grandes só em intelecto, só em academia, foram grandes em nobreza de alma. Isso é uma coisa que me inspirou desde cedo a buscar seguir os passos dele. Isso reside nessa casa e agora o novo residente dessa casa, que é o César, está trilhando seus passos também. Isso é muito bonito. Acho que é isso. Obrigada. Eu sou bisneta do Heitor Stockler de França, neta do Eli da Ariane Marés de Souza, filha da Vânia e do Ceciliano Enes e casada com o Leonardo Sichella.
Meu nome é Cecília Souza Enes Sichella e, como sobrinha da Marita, eu fiz uma poesia para ela que se chama Lembranças do Chalé, homenagem a Marita França. Quintas-feiras esperadas pelos amigos e primos, pastéis e macarronadas, tia Marita com seus mimos. Na arte de reunir, Marita, nossa rainha, com louvor veio nutrir, saudosa fada madrinha. A molecada brincava, os adultos sempre em festa, e todo mundo aguardava o grande encontro e a seresta. As louças da cristaleira tripidavam suavemente, e ela dizia da cadeira: tenham calma, minha gente. Já os natais era abundância, de magia e de amor. Que lembrança da infância, grande estilo e esplendor. 18 de março de 2017. Obrigada. Com licença. Obrigada. Tchau, tchau. Essa flor é sua, tá? Essa flor simboliza a Marita aqui conosco. Ela era uma flor de olhos azuis. Rosadinha com a pele.